Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer um outro exercício de superposição dos efeitos, né? É um pouquinho mais complicado aí, né? Mas vamos lá, né? É justamente para a gente poder ver outras situações aí. Então, é o seguinte, lembre-se como é que a gente faz, né? Primeiro, ele quer encontrar a corrente aqui no resistor 4 ohms, que ele chamou aqui, não dá para ver muito bem, mas é I3. Tá? E uma coisa importante que a gente deve observar é o sentido. Observe que o sentido da corrente no resistor de 4 ohms é da esquerda para a direita. Não é? Isso aí a gente vai ser bastante importante aí mais adiante. Então, como que eu tenho que fazer mesmo? Fica uma fonte só, olha lá, fica uma fonte só, escolhi a de 54. Um resistor aqui de 24, outro resistor de 12 aqui, a fonte de 48 volts eu vou curto-circuitar, porque é uma fonte de tensão. E vou colocar aqui, ó, o resistor de 4 ohms, né? Muito bem, então aqui fica o de 24, aqui o de 12 e a fonte de 54 volts, certo? Agora eu faço a distribuição da corrente elétrica. Então, ó, no gerador, corrente sai do positivo, vem aqui, divide em duas partes aqui, ó, certo? Essa corrente aqui é a que passa no resistor de 4 ohms, então ela eu vou chamar de I'3. É a contribuição da fonte de 54 volts para a corrente elétrica no resistor de 4 ohms. Já de cara, eu já digo o seguinte, que essa corrente aqui, ela tem o sentido contrário dessa daqui. Olha lá, não é? Então a gente precisa tomar cuidado lá no final do exercício. Então como que eu vou achar o I'3 aí, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, ó, associar esses dois camaradas aqui em paralelo. Olha lá, associo os dois em paralelo. Associando em paralelo, nós podemos fazer aqui, ó, produto, né, pela soma. Produto pela soma. Que vai ser igual aqui a 3 ohms, né? Que vai ser 48 dividido por 16. Então aqui, ó, 3 ohms. Então eu vou pegar aqui agora, vou redesenhar meu circuito. Então, olha lá. Fonte de 54 volts, resistor de 24 e aqui o fruto da associação em paralelo do 12 com o 4, não é? Então aqui, ó, vamos marcar aqui 24 ohms e a fonte 54 volts, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou achar a corrente que passa aqui. Essa corrente que passa aqui eu vou chamar de I, não é? Como que eu faço? Divido a tensão da fonte, por quê? Porque essa corrente é a que passa pela fonte. Né? Quando eu quero achar a corrente que passa pela fonte, eu pego a tensão da fonte e divido pelo resistor equivalente. O resistor equivalente, 3 mais 24. Então, aqui vai ficar 54 sobre 27. Então, o I aqui, ó, é igual a 2 amperes, certo? Então, vamos lá. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor de 3 ohms, ela é igual a 2 amperes. Então, isso significa, então olha aqui, ó, 2 amperes, que a DDP aqui é igual a 6 volts, porque é 3 vezes 2. Muito bem, se a DDP no resistor de 3 ohms é igual a 6 volts, isso significa que a DDP no de 4 e no de 12 também é igual a 6 volts. Olha lá, também é igual a 6 volts.
né? Logo, eu tenho condições de achar o I'3. Porque se a DDP em cima do resistor de 4 ohms é igual a 6, a corrente que passa nele é 6 dividido por 4, que vai ser igual a 1,5 ampere. Beleza? Muito bem. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, e vou voltar à fonte que eu tirei, certo? Vou passar aqui para a próxima página, olha lá. Ó. Então, vou pegar meu circuito de novo, né? Vou voltar à fonte que eu tirei, que é o 48, e vou eliminar a de 54. Então, a de 54, fonte de tensão é só curto-circuitar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eliminando ela, o resistor de 24 ohms, eu posso colocar aqui. O de 12, aqui, né? Aí eu tenho aqui, ó, a fonte e o resistor de 4 ohms. Aqui 48 volts, 12 ohms, 24 ohms, né? Vou distribuir a corrente. Então, ó, sai do positivo, divide um pouco para cá, divide um pouco para cá, soma as duas aqui. Essa daqui é a corrente que passa no resistor de 4 ohms, que eu vou chamar de I3, duas linhas. Então, olha lá. Como eu quero a corrente na fonte, ó, o I, duas linhas 3, passa pela fonte de 48 volts. Então, basta eu dividir a tensão da fonte pelo resistor equivalente do circuito. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, o 24 em paralelo com o 12, né? Então, já vamos fazer aqui o produto pela soma. Certo? Que vai ser igual a quanto? 24 mais 12, 36. 36 é 3 vezes 12. 24 sobre 3, 8 ohms. Certo? Muito bem. Então, agora, eu vou fazer lá, ó, o I3, duas linhas, é igual a tensão da fonte, dividido pelo resistor equivalente, que é o 8 em série com o 4. Então, olha lá. Então, I3, duas linhas, vai ser igual a 48 sobre 12, 4 amperes. Tudo bem? Então, mas agora eu preciso fechar. Então, agora eu vou fazer a superposição, né? Então, eu calculei os efeitos. Agora, vamos fazer a superposição. Para fazer a superposição, a gente soma. Então, olha lá. O I3 vai ser igual o I'3 mais I2'3. Então, I3 é igual I'3. Volto lá. O I'3 é igual a 1,5 ampere. 1,5 amperes. Né? Muito bem. No resistor de 4 ohms, esse 1,5 amperes, ele está descendo. Olha lá, está descendo. Certo? Mas no original está subindo. Vixe, quando acontece isso, eu tenho que trocar o sinal. Então, aqui vai ser negativo. Vamos ver agora o I'3. O I'3, ele está o quê? Ó, subindo, né? E no circuito original? Subindo também. Ah, então ele é positivo. Aí, então vai ficar mais 4 amperes. Então, o I3 aqui, ó, vai ser igual a quanto? Menos 1,5 mais 4 é igual a 2,5 amperes.